Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. São quase 9 da manhã. Deixa eu contar pra vocês a história rápida antes da gente, né? Seguinte, eu fui alimentar os... Pingo, 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 bolota, bolota, bolota. E eles não quiseram comer. Nem um pingo, nem bolota. Mas ali, ó que eles estão empolgados. Eles não querem comer, eles querem passear. Com o tempo a gente aprende. Sil! Não. Com o tempo a gente aprende. Quando você está com mais vontade de passear do que com fome, eles dão uma dica. Você coloca comida e eles não vão comer, é porque tem outra coisa que eles querem mais que comida. Cachorro não quer só comida. Eles querem comida, diversão, balé. Então, traduzindo, eles querem passear. Aí o que eu fiz? Alimentei os gatinhos, a primeira coisa que eu alimento, né? Alimentei as galinhas, os patos. E já coloquei a comida para os cães, mas eles não querem comer, eles querem passear. Então o que eu vou fazer? Vou passear um pouquinho com eles, né, tadinho? Você fala, Leide, mas você está no mato, né? Literalmente, no meio da Mata Atlântica. E os cachorros estão livres. Por que simplesmente não vai? Sozinhos não vão. São bons cães. O Pingo até tinha essas manias de descer para o povoado. Mas acho que ele aquietou. Cara, eu adoro esse margaridão, de verdade. Toda vez que eu venho eu esqueço de trazer um canivete para pegar uns galhos para mim. Mas seja como for, o sol já tá levanta fazendo frio. Mas o sol no instantinho levanta e aí a radiação impede a gente cuidar das plantas. Assim, a gente só pode regar. Plantar não, plantar só na parte da tarde. Dica importante. Mas seja como for, peguei meu bastão de caminhada e vamos atrás dos cães. É que na verdade não é eu que vou passear com eles, é eles que querem passear comigo. Então nós vamos andar um tiquinho, né? Ver como é que estão as coisas, ver como é que está o mato, para deixar os cães felizes. Eu ainda não comi nada e vocês sabem que eu tenho diabetes. Então preciso comer nem que seja um pouquinho. Eu trouxe essas bolachas. Gente, obrigado a cada pix. Quero aproveitar e agradecer. Às vezes a pessoa pensar pouquinha coisa, não ajuda, ajuda. De verdade. Por exemplo, bolacha é um luxo. Que eu uso para essas horas. Uma boa e velha bolacha, água e sal. Sabor nada, só água e sal. Perfeito para fornecer minha primeira glicose do dia. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, né? Não é sobre isso. Hoje, na live, eu acabei falando que há 3 opções para acionar a máquina do juízo econômico final do capitalismo. 3 países têm esse detonador. Nós sabemos onde a bomba está, nas contas públicas e fiscais dos Estados Unidos. Mas quem vai acionar? Israel, Alemanha ou Japão? Vamos aproveitar esse passeio com os cães e discutir essas 3 possibilidades. Ao tanto que você fica feliz, gente, só de andar, tadinha, você está com fome. Não tomar café da manhã. Eu dou comida para eles 2 vezes por dia, né? Assim que a gente levanta. E uma espécie de jantar lá pelas 5 horas. Com 2 vezes por dia. Normalmente eles estão com bastante fome. Mas hoje a vontade de passear venceu. Vamos lá. Econômico, se eu for pensar. O gatilho para a bomba econômica
faz sentido que ele seja também econômico. Então, o primeiro dessas três possibilidades de gatilho, e o que tem mais chance de acontecer primeiro, é o japonês. Porque o Japão tem uma dívida pública, um título da dívida japonesa de 7 trilhões de dólares. É muita coisa, cara, é maior que o PIB do país. Proporcionalmente ao PIB, a dívida do Japão não está distante da dos Estados Unidos. Só que a dívida japonesa tinha uma particularidade. Ela era conseguida com juros muito baixos. Olha o tanto de essa peixe. Essa planta, a flor dessa planta, né? Dá origem ao melhor de todos os méis que existem. Eu não sei se o plural de mel é méis, mas deve ser. O melhor mel que existe. A dessa planta e no cipó. Aqui na beira do córrego. Também muito bom. Só um momento, deixa eu abrir aqui. Pronto. Abrimos. Vamos prosseguir. Como eu estava falando, a título da dívida japonesa pagava um juro muito baixo. Isso era a estratégia do Banco do Japão, que é o Banco Central japonês, era dupla. O título da dívida japonesa era seguro, como eu disse, pagava juros muito baixos. Isso permitia ao Japão financiar déficits fiscais enormes, déficits fiscais gigantescos, na verdade, né? Porque quando você emite título da dívida pública, você está emitindo dívida, você está se endividando. Mas o raciocínio é simples. Se você paga por esse título de dívida um juro muito baixo, às vezes, você no final de um período, o título da dívida japonesa era vendido até com um título de 40 anos. Quer dizer que você comprava um título da dívida japonesa, emprestava para o Japão, para receber juro por 40 anos, e no fim de 40 anos você recebia o principal. Então o Japão conseguia dinheiro emprestado, um juro muito baixo. E ele também emprestava um juro muito baixo. O Japão não faz igual aos Estados Unidos. A estratégia dos Estados Unidos é simplesmente imprimir dinheiro, inundar o planeta de dólares. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 3 administrações, Obama 2, Trump e Biden, os Estados Unidos emitiram mais dólares do que todos os dólares em circulação na história da humanidade antes de Obama 2. Eles imprimiram dinheiro como se não houvesse amanhã. Isso em economês é chamado quantitative easing. É ligar a impressora. O Japão, evidentemente, não pode fazer isso, porque o iene não é uma moeda assim tão forte, não tem uma demanda tão grande assim por título da dívida japonesa, por iene, né? Então ele fazia o seguinte, ele pegava dinheiro emprestado a um juro muito baixo para financiar a dívida e emprestava dinheiro também a um juro muito baixo para dar liquidez para a economia. Porque o grande problema não é só financiar as contas públicas. As economias precisam de liquidez para funcionarem, né? O capitalismo financeiro opera com crédito barato. Você provavelmente paga um crédito absurdo, porque o Brasil tem a mais alta taxa de spread bancário do planeta. O que é o spread bancário? Olha lá, a casa do seu Jadir. O seu Jadir já está trabalhando. Nossa, que cheiro, gente. Eu queria muito que vocês pudessem sentir esse perfume. Nem sei que planta é, mas muito cheirosa. Ah, isso aqui eu sei que planta que é. Isso aqui é anil. Ai, eu tô querendo muito semente de anil. Vocês sabem para que serve anil, né? Para fazer tinta azul. Eu tava preocupado. Tentei trazer anil de Goiás, mas não deu. Na minha cidade tinha. Tá quase extinto. Mas tinha ainda.
Agora que tem, eu quero ver se eu pego sementes para plantar lá em cima. Mas com certeza não é a flor de anil que está cheirando tanto. O pingo já caiu no mundo. Nossa senhora. Bolota é mais fiel. Aí eu andar aqui nessa época do ano é ótimo. É paia quando tá tudo molhado, lama, você suja. Mas quando tá aqui, cara, sequinha, a melhor coisa que tem é dar uma caminhada. Mas voltando. O Japão usava, ele emprestava dinheiro a um juro muito baixo para dar liquidez na economia. E isso era usado nos mercados, né? Especuladores do mundo inteiro, para fazer um mecanismo de carry trade. O que é o carry trade? Você compra, você pega emprestado dinheiro a um juro muito baixo de um país, em uma determinada moeda, no caso, os juros que os japoneses cobram são muito baratos. Então as pessoas pegam, as empresas, né, também, não só pessoas, pegam bilhões de dólares às vezes em ienes a um juro muito baixo. E aí você converte esse iene numa outra moeda, tipo real. Real, lira turca, peso argentino, peso colombiano, rand sul-africano, qualquer moeda. Aplica normalmente no mercado financeiro desse país, ganha dinheiro, transforma esse dinheiro em dólares, pega esses dólares e paga o empréstimo em ienes que você pegou do Japão. Aí o Japão tem acesso a dólares baratos e os especuladores do mundo inteiro têm acesso a um financiamento barato. Todo mundo sai ganhando. Só que, evidentemente, não existe almoço grátis, né? Os liberais gostam de dizer. Alguma coisa está errada. O problema é o mecanismo que sustenta o tanto de cambará. Isso aqui é uma máquina de atrair borboleta e beija-flor. Os que a Ana Cláudia me deu são mais bonitos. Mas esses aqui são nativos, né? São bonitinhos também. Esse mecanismo só funciona se os juros cobrados pelo Japão forem muito baratos e se os títulos da dívida pública japonesa estiverem muito baratos. Qualquer um desses dois fatores que se alterar, todo o mecanismo azeda. E é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. O mecanismo está azedando. O mecanismo está azedando. Por quê? Porque o Japão não pode mais pagar juros baixos, porque as pessoas viram o tamanho da dívida e agora querem cobrar juros altos. E não podendo pagar juros baixos, ele também não pode emprestar juros baixos. E você tem a questão cambial. Quer dizer, tudo isso depende de um iene estável. Sabe, não é nem tanto. É claro que influencia, está desvalorizado ou está valorizado. Mas o que importa mais é a estabilidade. E a moeda japonesa perdeu essa estabilidade. A economia japonesa perdeu essa estabilidade. Aí lasca, né? Aí complica. Essa é a situação. Então o mecanismo pelo qual o Japão sustentava os carry trades, que ajudava a financiar todo o circo financeiro mundial, foi desmontado. O Japão agora está com uma dívida imensa. E os títulos da dívida pública japonesa, principalmente os mais antigos, porque agora as pessoas querem títulos mais caros. Mas ao pagar juros maiores, você desvaloriza todos os outros títulos do passado. Digamos, se agora o Japão está cobrando, sei lá, 3,5%, e antes ele cobrava 1%, todo mundo que tem título que pagava 1% agora está com um mico nas mãos. Porque quem vai querer título público antigo que paga 1%,
se você pode pegar título novo que paga 3,5%, 4%. Ninguém vai querer. Então você transformou em mico, o Japão transformou em mico, trilhões de títulos, trilhões de dólares em título da dívida pública japonesa. Correto? E esses títulos lastreiam seguradoras no Japão, bancos japoneses, que agora correm risco de quebrar, entrar em colapso. E se esse dinheiro de lastro de seguradora, pensão, banco, acabar, quebrar, evidentemente, as seguradoras, os bancos e os financeiros quebram juntos e levam a economia japonesa com eles. O Japão vai ter que tentar se socorrer. Qual que é a estratégia mais adequada para o Japão tentar se socorrer? Ele investiu 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em título da dívida pública norte-americana. Então, para se salvar, como nós já dissemos várias vezes, não existe só a opção de aumentar os juros ou imprimir moeda e gerar inflação. Existe a opção 3, simplesmente vender os títulos da dívida pública norte-americana, pagar parte da dívida, da liquidez e restabelecer a economia. O problema é que se o Japão fizer isso, os Estados Unidos quebram. Literalmente, eles quebram, entram em colapso. Então, tá lá os norte-americanos com medo dos chineses, mas eles estão dependendo, na verdade, dos japoneses, que já estão se desfazendo de título da dívida pública norte-americana. E isso, ao invés de desvalorizar o título da dívida pública japonesa, desvaloriza o título da dívida pública dos Estados Unidos. Sabe aquele problema de pagar um juro alto e ter trilhões em título da dívida pública que paga o juro baixo? Então, esse problema agora é norte-americano. Então, se o Japão vender o mais de 1 trilhão de dólares de título da dívida pública americana, o Japão quebra os Estados Unidos. É isso. Agora eu vou chamar os cachorros para a gente voltar. Pingo, pingo, pingo! Pingo, 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 pingo! Bolota, bolota, bolota! Pingo, pingo, pingo! Bolota, bolota, bolota! Olha lá, ó. Bolota veio primeiro. Mas pingo também tá vindo. Agora nós vamos voltar para casa. Já passearam, agora chega com fome. Come. Bebe uma aguinha gelada, limpinha. O cachorro precisa passear, gente. O cachorro não foi feito para ficar trancado, não. Aí você pensa, eles mesmo não estão trancados, mas é como eu disse. Dificilmente sai, muito difícil mesmo. Ele sai sozinho. Eles gostam de passear. Bom, mas aqui a gente falou como a faísca que pode detonar a bomba da economia americana pode ser japonesa. Mas Israel e a Alemanha, como esses dois países podem desencadear o colapso? Vou explicar para vocês. Só um momento. São dois adjetivos diferentes. Para a Alemanha, estupidez. Para o Estado ilegítimo, presunção. Aí, ó, ela vem ver se eu tô indo atrás mesmo. Bom cão. É uma velhinha adorável. O Pingo tá no meio do mato, deve estar latindo com algum bicho. Pingo! Bom, a Alemanha, ela já está em guerra contra a Rússia. Não é você falar assim, não, a Alemanha pode entrar em guerra contra a Rússia. Não. A Alemanha já está em guerra contra a Rússia. Gente, sério. Só não vê quem não quer ver. Aí a gente não pode fazer nada, né? Mas a Alemanha já está em guerra contra a Rússia. Ela manda pessoal, ela manda equipamento, ela manda munição, ela manda dinheiro por inimigo da Rússia que está em guerra contra a Rússia. Então ela já está lutando contra a Rússia. Ainda que indiretamente. É por isso que Peskov mandou a braba. Eles sabem, os russos, que se o míssil Taurus
atingir a Rússia, isso só pode ser feito com a cumplicidade plena da Alemanha. Certo? Só a Alemanha sabe operar os mísseis Taurus. Os ucranianos não sabem. Olha lá, ó. Os cachorros sempre vêm aqui. Para aqui para beber água. Então só a Alemanha, cara. Só ela. E os russos avisaram, deixando claríssimo, ó. Se um Taurus atingir território russo, a Rússia vai atrás não só do local de lançamento, mas vai atrás do país que emprestou as habilidades necessárias. Ou seja, se a Ucrânia atacar a Rússia com o Taurus, a Rússia vai atacar não só a Ucrânia, vai atacar também a Alemanha. E aí a Rússia não vai atacar a Alemanha como ataca a Ucrânia, mandando drone, não. Ela vai mandar míssil. Ela vai mandar míssil, cara. E vai ser devastador. Como disse o Vladimir várias vezes. Eles não vão nem ver. E faz sentido porque... Nossa, quase que eu engoli um grilo. Porque os mísseis hipersônicos táticos russos são muito rápidos. Realmente não dá para detectar por satélite. A Rússia já fez o teste. Praticamente avisou para os Estados Unidos que estava soltando um míssil. Tipo assim, ó, porque os Estados Unidos também têm capacidade de detectar essas coisas. Falou, bom, agora vocês prestem atenção. Vocês vão ver que a gente lançou. E você só vai descobrir aonde quando chegar. Depois de 4 horas, a muitos e muitos milhares de distância da base de Murmansk, muitos milhares mesmo, teve uma explosão monstruosa na península de Kamchatka. Eles puderam ver que o míssil realmente era hipersônico e que eles nem perceberiam. Que a velocidade é tão grande que nem pode ser detectada. Não, 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 chegou, acabou o passeio. Pingo, pingo, bolota, bolota. Bolota, pingo, pingo. Ele está achando que não vai passear mais. Já deu, né? O sol tá aumentando. E a gente tem muito o que fazer. Pingo, pingo. Olha lá, ó. Você vê, se deixasse por conta deles, a gente passeava ainda mais. E olha que os bichinhos não tomam café da manhã. É vontade de gastar energia mesmo. Por isso que eu falei, é judiaira. Tem umas raças de cachorro que é feito para ficar em casa, né? O cachorro de madame. Mas cachorro desse porte médio aqui para cima, não, gente. Normalmente são feitos para saracutear, para andar. Então, de vez em quando eu passei com eles. Mas normalmente não nesse horário. Hoje é porque eu vi que eles estavam muito agitados, nem estava querendo comer. Falei, ah, então tadinho. Vamos levar eles para passear. Mas voltando ao caso. E o MERS, chanceler alemão novo, parece ainda mais imbecil do que era o Olaf Scholz. Sabe? Completo sem noção. A Rússia avisando, a Rússia dando toque, mas ele fazendo cara de paisagem. Parece que a Alemanha não aprendeu as lições de 1918 e 1945, né? E aí, bom, existe basicamente 2 tipos, 3, né, de pedagogia: proativa, pela dor ou pelo amor. Amor não tem como, né? A proativa os russos tentaram, ainda estão tentando. Agora, se não der certo, eles vão ter que aprender pela dor. E a liderança alemã parece definitivamente, eu não falo só do MERS, eu falo dos que estão no comando da União Europeia, né? Comandando a União Europeia, serviço da Alemanha. Ursula von der Leyen e Annalena Baerbock. Parece que a liderança alemã atual é ainda mais estúpida do que a anterior. E o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Gente, é evidente que uma guerra na Europa
entre a Alemanha e um ou outro cão fraudiqueiro, é claro que Macron vai fazer cara de paisagem, mas a Suécia e o Reino Unido parecem ser governados por cidadãos tão ou mais estúpidos que a Alemanha. Então uma guerra na Europa seria brutal para toda a economia mundial. E toda inclui os Estados Unidos, que exatamente é os que estão na pior situação. Você está vendo esses dois cachorros aqui, né? Tá lá, Bolota e o Pingo. Imagina que eles começam a brincar, fazer algazarra no meio de pessoas que estão andando com aquelas pernas de pau. A chance de isso dar errado é muito grande, mas muito grande. É o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão em cima de uma perna de pau de 8 metros. Logo abaixo está a Europa, o Japão. E o que eles estão fazendo? Caçando relíquia com os cães. E aí, o cachorro derrubar as pernas de pau e todo mundo tabacar no chão, é bem fácil. E é assim que a situação da péssima liderança alemã pode influenciar de maneira muito negativa os rumos da economia dos Estados Unidos. Agora falta o terceiro país que pode acender, né? O rastilho de pólvora do barril, que é a economia e a sociedade dos Estados Unidos. O Estado cujo nome nós não podemos dizer. Aquele protegido pelo Ocidente. Aquele para o qual as leis internacionais não valem. Certo? Então, e esse país mesmo. O primeiro-ministro desse país está com aprovação recorde, incrivelmente. O país está desmoronando, mas a aprovação dele está recorde. Pingo, 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 pingo. Então, quer dizer, os israelenses estão gostando. Eles gostam do que está acontecendo. O problema é as consequências do que está acontecendo. Vou explicar para vocês, só abrir aqui. Olha, gente, até o Tito, o cachorro do seu Jadir, viu a algazarra e veio. Mas vamos lá. Ele é novo, no adolescente ainda, gosta de brincar. Bolota é uma senhora bem idosa, né? Ela não gosta tanto assim de brincar. Na verdade, você já estava me contando que ela nunca foi de brincar. Ela sempre foi uma cachorra sistemática. O Pingo também, um cachorro sistemático. Não... Ele gosta de brigar. Brincar não. Mas, voltando ao assunto, o Estado ilegítimo. O Estado ilegítimo é um regime podridão, certo? É um regime em ampla putrefação. Isso aí é indiscutível. E uma coisa interessante é que, mesmo que eles enxerguem que as coisas estão mudando, tem país rompendo relações diplomáticas, boicote, sanção, eles estão perdendo apoio. Tem país cobrando eles, como nunca cobrou o Reino Unido, França. Não vou nem dizer da Colômbia. Então você está vendo que a situação para eles está apertando. Eu já vi isso acontecer. Quando eu era adolescente, eu acompanhei a dissolução da África do Sul. Começou com sanção, boicote, protesto. Depois começou as federações esportivas, ela começou a ser banida de esportes. Foi banida de Copa do Mundo, Olimpíadas. Aí os americanos, quando viram que já tinha ido embora o boi com a corda, começou a fazer filme, mostrando eles como os vilões, que sempre foram, né? Que os próprios Estados Unidos, assim como o Estado legítimo, sempre patrocinaram. Mas Hollywood começou a tentar lavar a cara dos Estados Unidos pelo apartheid sul-africano. E aí caiu, cara. Boicote, sanção, quando caminha junto e é seguido pela humanidade inteira, não por uma superpotência, funciona. Sanção não funciona quando é o interesse de um único país. Agora, quando é o mundo inteiro, numa causa,
se não funciona. Certo? Então, assim, tanto que os Estados Unidos proíbem, cara, é proibido sancionar Israel. Você só é funcionário público em quase todos os estados, no governo federal, em muitas cidades, se você assinar uma declaração comprometendo a não apoiar boicote ao Estado de Israel. Olha que loucura. Um país fazendo leis para beneficiar uma terceira nação. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Essa que é a questão. Então, assim, o governante do Estado legítimo, Benzion Milejkowski, polonês, fiote polonês, que adotou o nome hebreu para parecer mais semita, que ele não é semita, né? Todos os governantes, todos, sem nenhuma exceção, do Estado legítimo, ou eram da Europa, ou eram, como Netanyahu, filho de europeus. Todos eles, não tem nenhum semita, são só europeus. Para parecer mais semita, ele muda o nome de Benzion Milejkowski para Benjamin Netanyahu. Todos eles fizeram isso. Todos. Então, Netanyahu falou que está disposto a enfrentar o Irã com ou sem o apoio dos Estados Unidos. Com o apoio dos Estados Unidos, eles não têm chance. Sem o apoio, nossa senhora. Mas aí entra a questão. Ele está pressionando os Estados Unidos para apoiar o Estado legítimo? Ou ele realmente vai fazer algo tão estúpido para esperar uma resposta? Porque aí, de acordo com o artigo 51 da ONU, e o Irã já fez isso 2 vezes, tem o direito de legítima defesa, né? E o Irã pode responder. E outros países em solidariedade podem responder. Ok. Se isso acontecer, eu creio que o Milejkowski quer isso, aí eles vão poder ligar a gritaria, né? Ah, meu Deus! Não vou, você sabe o resto da palavra, né? Cáusto. Ah, meu Deus, nunca mais. Ah, meu Deus. 6 milhões. Cara, eu não sei se vocês sabem, mas a definição de judeu para a religião judaica e para o partido de direita que governou a Alemanha entre 33 e 45 é diferente. Para você ser judeu, pelas regras do partido de direita, os avós teriam que ser judeus. Para você ser judeu, pela definição do Estado legítimo, sua mãe tem que ser judia. Então, muita gente que era considerada judia pelo partido nazi, não é considerada judia pelos israelenses. Vou dar um exemplo. O Zelensky, pela definição do partido que governou a Alemanha entre 33 e 45, Zelensky é judeu. Mas pela definição do Estado de Israel, Zelensky não é judeu. Então nem o conceito de judeu eles têm claro. Né? Porque envolve pessoas que não seguem a religião. Marx é considerado judeu. Mas ele era ateu. Então como é que ele é judeu? Judeu não é um povo, é uma religião. É o prosélito de uma religião criada no Irã antigo. De toda forma, você pode ter certeza que o objetivo, o Benzion Milejkowski, vendo que já foi embora o boi com a corda, quer provocar uma guerra para o Irã ou qualquer outro país, devastar eles. E aí eles gritam 6 milhões, nunca mais, socorro, para justificar que o Ocidente os socorra. E o mundo perdoe as maldades absurdas que eles estão fazendo, né, que eles voltam a ser vítimas. É o mesmo princípio do liberalismo. O que é o feminismo liberal? O racialismo liberal? Não forma lutadores, forma vítimas profissionais. O Estado legítimo é fruto de uma política liberal. Porque os habitantes do Estado legítimo não lutam, eles são vítimas. Então,
a lógica de encarar eles como vítima, ela é fundamental para a própria manutenção deles, às custas dos contribuintes europeus e norte-americanos. Eles precisam ser vítimas. É o papel que eles assumiram. É o único que lhes permite sobreviver. Só que é muito difícil você fingir de vítima enquanto está desvivendo dezenas de milhares de crianças, de mulheres, de jornalistas, de médicos, socorristas, enfermeiros, na frente do mundo inteiro. Certo? É muito difícil você fingir que é vítima fazendo vítima. Então qual que é a estratégia? Forçar o ataque. Aquele moleque que está vendo que foi abandonado pelo grupo, porque é só um encrenqueiro inútil, mas que vai forçar uma briga para fazer com que a turma dele entre nessa briga. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A chance dessa estratégia dar certo é muito pequena. Muito, muito pequena. Agora, a chance disso dar errado para os Estados Unidos é total. E é assim. Tenham um bom dia. Fiquem bem.